Então, bom dia. Dando sequência à programação do Núcleo de Pesquisa NIT, da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós recebemos o professor Pietro Gori, que é doutor em filosofia e professor assistente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do Grupo NIT de Lisboa. Tem uma série de publicações em torno de Nietzsche, das quais eu destacaria o meu dileto, Nietzsche, o Perspectivismo, né? Saiu recentemente e tive a alegria de recebê-lo diretamente do Pietro. Eu conheço o trabalho do Pietro há alguns anos, porque também esse foi o meu tema de doutoramento, né? E ali em 2010, quando eu estava na Alemanha, alguém me disse, olha, existe um pesquisador italiano que também trabalha com esse assunto e quis a sorte que nós nos encontrássemos aqui em Lisboa em 2021, em pleno fim do mundo, né, Pia? Mas é uma boa oportunidade para a gente poder, enfim, conversar. Agradeço muito a sua presença, né, ainda que seja nesse molde. O Pietro vai nos apresentar uma palestra, enfim, que ele intitulou como Uma abordagem pragmático-antropológica ao perspectivismo de Nietzsche. Ele nos enviou um texto para que servisse de referência bibliográfica sobre perspectivismo, pragmatismo e antropologia, um diálogo entre Nietzsche e James. Esse é um dos textos publicados que depois pode ser acessado por quem tiver interesse. Então, mais uma vez, Pietro, obrigado e seja bem-vindo ao nosso núcleo. Não sei se cortou o finalzinho. Eu acho que fez foi travar lá. Eu travei ou ele, Lucas? Ele. Então Eu vamos acho que. aguardar um minutinho. Lembrando aqueles que não fazem parte, né, diretamente do núcleo de pesquisa, que o Arthur geralmente organiza uma lista de presença a partir das inscrições. Você pode fazer isso, Arthur, hoje, por favor? Sim, eu estou com a lista aqui já. Ok, então sejam bem-vindos também. Eu estou vendo o Vinícius aí, lá da Unifesp. Obrigado, Vinícius, grande guitarrista. O Giovanni, que passa a também se aproximar, a Bruna, enfim, todos vocês, obrigado pela presença. Viu? Pietro. Ué. Nós mantemos uma página de Facebook do núcleo e acaba sendo o nosso lugar maior de divulgação, porque no próprio site da Faculdade de Filosofia da UFG, às vezes é um pouco mais lento, a gente não tem controle direto. Então, aqueles que tiverem interesse, eu vou passar para vocês aí o link desse, e vocês podem conhecer. Ricardo, eu olhei o site da Fafio, ainda está a tag lá, né, do grupo de pesquisa. Né, porque às vezes costuma sair a tag, mas até o momento está lá. Quem quiser, no caso, ter contato também, sim, pelo site da Fafio, também está disponível lá. Ótimo. Apareceu aqui. Vamos aguardar um pouquinho o que acontece. Aí.
Daí vocês acessam o Facebook. Já começamos com os problemas técnicos. Desculpem, eu perdi a última parte da introdução. Não sei se posso já começar ou se o Ricardo acabou. Claro, na verdade eu só, então, te desejei as boas-vindas, né? Obrigado mais uma vez pela participação. A palavra é sua. Ok, eu agradeço o convite. Eu fico muito contente de apresentar essa palestra e encontrar-vos, embora de forma não presencial. Peço desculpa para o meu português, que não só é mau, mas também tem este sotaque europeu, portanto espero que seja compreensível. Em qualquer caso, eu preparei uma apresentação. Posso apresentar uma janela, hein? Eu preparei uma... espera, tenho de abrir isso, ok, e depois a fazer assim. Um PowerPoint de apoio à apresentação, de maneira que possa ser mais clara, mais perceptível. Qualquer coisa, obviamente, pronto, digam-me. Como o Ricardo disse, eu hoje vou apresentar um texto que representa, de facto, digamos assim, o resumo, a minha tese fundamental sobre uma leitura do perspectivismo de Nietzsche e uma possível relação deste perspectivismo, desta posição filosófica com o pragmatismo, e particularmente com o pragmatismo de William James. A ideia, portanto, é de interpretar o perspectivismo de forma pragmático-antropológica, ou seja, como a abordagem pragmatista que tem uma relevância, que tem um foco particular sobre a questão antropológica. Agora vou explicar todos esses elementos. O texto foi publicado em 2017, neste volume da revista de filosofia, antropologia filosófica, que tem publicaram um volume sobre Nietzsche e antropologia. Portanto, é o resultado da pesquisa que eu fiz para esse texto, e vocês podem eventualmente aceder ao texto que enviei. Então, a primeira questão que diz respeito a esse conjunto de conceitos, pragmatismo, antropologia e perspectivismo, diz respeito claramente a o que é que temos de entender com a palavra pragmatismo, o pragmatista. Isso é uma pressuposto fundamental, particularmente porque o pragmatismo não sempre é recebido na forma mais clara e mais honesta, e a maneira na qual agora fala-se de pragmatismo e particularmente de pragmático hoje em dia na filosofia, mas também em outros âmbitos das ciências humanas, não tem que ver com o conceito original, o conceito clássico de pragmatismo, mas perdeu alguns elementos que são filosoficamente relevantes. Portanto, a ideia eu utilizo aqui um texto um artigo de Christophe Bourriaud, que podemos considerar como pragmatistas aquelas abordagens ao problema dos valores que tentam evitar ceticismo e niilismo e admitem que uma concepção logicamente irrelevante possa adquirir um valor prático na medida em que irá determinar um processo proveitoso. Ou seja, a ideia do pragmatismo clássico, que surge com Peirce, e depois é elaborado particularmente por William James. A ideia é como é que podemos resolver o problema da avaliação
à luz de uma falta de princípios e de critérios objetivos de avaliação. Podemos tratar a questão do ponto de vista metafísico, do ponto de vista que é a perspectiva clássica, ou, se calhar, podemos considerar os nossos valores na sua função, na maneira na qual eles são utilizados e são promitosos para uma ação e até para uma forma de vida. Isto, mais ou menos, é a ideia. Bourdieu também considera que os valores não deixam, neste caso, de ter valor. Portanto, não há uma posição cética ou nihilista perante ao relativismo, ao problema da falta dos valores, a questão do valor dos valores, que é claramente, como vocês sabem, uma das questões fundamentais, não apenas em Nietzsche, mas na época de Nietzsche. Os valores não deixam de ter valor, mas simplesmente mudam de valor, sendo possível uma avaliação com base nas implicações práticas positivas das ideias. Isso é a tese, a definição que eu retiro do texto de Bourdieu e que eu considero bastante interessante, pois é muito neutra. Não diz respeito a formas de utilitarismo que podem criar dificuldades e não ajudar a uma compreensão clara de o que era o pragmatismo, qual é que é, portanto, o pragmatismo enquanto contributo à filosofia. O pragmatismo de William James é uma forma de abordagem pragmatista, é uma abordagem pragmatista entre várias. O James publica o seu texto em 1907, Pragmatismo, e considera essa palavra como um novo nome para antigas formas de pensamento. Portanto, considera que haja uma variedade de abordagens pragmatistas, não é uma definição certa, muito restrita. E o pragmatismo de William James é mesmo uma tentativa de lidar com o problema do relativismo epistemológico, ou seja, da variedade de concessões possíveis, concessões do mundo, das descrições do mundo possíveis, plausíveis. E a tentativa de James foi de desenvolver uma estratégia avaliativa, diz respeito à questão de como é que podemos avaliar os nossos valores, uma vez que esses valores perderam o seu sentido. Desenvolver uma estratégia avaliativa sendo numa base antifundacionalista, na qual, particularmente, o tema antropológico joga um papel fundamental. E aqui, o conceito de antropologia tem de ser considerado, pelo menos na minha palestra, do ponto de vista da antropologia kantiana, ou seja, do ponto de vista do problema fundamental, filosófico, de o que é a vida e o que significa ser humano. Neste sentido, portanto, eu considero antropologia no sentido da questão kantiana, o que é o homem. E não no sentido, digamos assim, mais moderno, e diz respeito às ciências sociais. A antropologia é responder à pergunta clássica da filosofia. Qual é? Que é a característica do ser humano. Portanto, podemos definir o pragmatismo nesse sentido. A tentativa de James há um problema que é o problema do relativismo, que se aplica ao âmbito epistemológico, epistêmico, do conhecimento, mas aplica-se também ao âmbito axiológico, à questão dos valores na sua forma mais ampla, mais geral. A tentativa de abordar e desenvolver essa questão do ponto de vista metafísico, portanto, encontrando uma fundamentação nos nossos valores que não seja interna aos valores mesmos, que não diga respeito e que não se baseie sobre a nossa atividade de avaliação, portanto, sobre a dimensão humana, não resulta. Abre a disputas intermináveis, a questões que nunca poderão ser resolvidas.
E, por outro lado, o relativismo não é uma solução aceitável na sua forma nihilista ou cética. Isso é a ideia de James. Portanto, temos de encontrar um novo critério de avaliação. E esse critério de avaliação, segundo James, pode ser encontrado na função dos nossos valores, das nossas avaliações, do que é que nós consideramos como válido, o verdadeiro, o bom, a função que essas avaliações têm com relação com as nossas vidas, com a nossa experiência real, concreta e, portanto, mais em geral com a nossa ação, com a maneira na qual influenciam as nossas ações. O critério de avaliação, esse critério de avaliação não é apenas teórico ou epistémico, mas é também ético e prático. E prático diz respeito à relação com a vida concreta e à ação individual. Particularmente a questão da ação é fundamental nos últimos trabalhos de James. O interesse dele está primariamente na maneira como uma ideia influencia a vida concreta. E aqui queria mostrar-vos apenas duas secções do texto sobre o pragmatismo, onde essa relação entre o problema da verdade como questão teórica geral diz respeito a liga-se com a questão da ética, pois normalmente e tradicionalmente o pragmatismo de James é interpretado à luz da sua teoria da verdade e apenas como questão epistemológica, que diz respeito à verdade no sentido mais restrito desse termo. Isso é a mesma coisa que acontece com o perspectivismo de Nietzsche. Nietzsche fala de perspectivismo, fala do problema da verdade, mas de facto, como vocês bem sabem, de facto o seu interesse não está exclusivamente no âmbito epistemológico, na questão do conhecimento, mas sim tem que ver com a dimensão existencial, a dimensão ética, a questão, portanto, prática no sentido mais amplo. Aqui, neste capítulo do texto sobre o pragmatismo, James escreve: certas ideias são não só agradáveis ao pensamento, ou agradáveis por darem apoio a outras ideias de que gostamos, mas também úteis nas lutas práticas da vida. Se existe, de facto, alguma vida que é melhor para nós, e se existe alguma ideia, sendo objeto de crença, nos ajuda a conduzir essa vida, então será realmente melhor para nós acreditar nessa ideia, a não ser que acreditar nela choque absolutamente com outros benefícios vitais ainda maiores. Isso, portanto, é apenas para mostrar qual é que é o interesse, o foco de James. Quando James introduz o seu método pragmatista de avaliação, ele sempre tem que ver, sempre mostra a relação deste método com a dimensão real da existência mesmo, não apenas da vida e da ação prática, mas mesmo da existência. Uma ideia, a nossa avaliação de uma ideia, de uma crença, tem que ser feita à luz da maneira na qual essa ideia ajuda a conduzir a nossa vida. E mais uma coisa, isso é uma definição que James já introduziu num ensaio de 1898, o pragmatismo pôs-se a questão habitual: concedendo que uma ideia ou crença seja verdadeira, que diferença concreta fará sua verdade na vida real de alguém? Como se realizará essa verdade? E que experiências tão diferentes das que seriam se a crença fosse falsa? Ora, tem de considerar que a fundamentação dessas ideias está no âmbito científico, na prática científica. James observa o que é que aconteceu, o que acontece na sua época, no âmbito das ciências, onde o problema do relativismo epistêmico surgiu de forma relevante, a existência de geometrias de vários tipos, alternativas, de formas de interpretações do mundo, de descrições científicas do mundo alternativas, mas também observa como os cientistas lidaram positivamente com esse problema.
Um cientista tem, claramente, de não pode abandonar uma teoria apenas porque há teorias alternativas, mas tem de encontrar novos critérios para escolher entre teorias rivais e escolher qual das teorias, das várias teorias, é melhor, se calhar, dentro de um certo âmbito temático, dentro o que habitualmente é uma determinada questão, etc. Portanto, a ideia é mesmo isso. Há uma situação de relativismo, mas essa situação pode ser abordada de forma proveitosa, à luz de um critério que diga respeito à maneira na qual algumas ideias influenciam os acontecimentos seguintes, que podem ser novas ideias, a elaboração de novas ideias, pode ser uma ação prática, um tipo de ação concreta na vida e coisas desse tipo. Mas sempre o foco é a vida real, a experiência real. O que é que muda na nossa experiência? Se acreditarmos numa ideia ou numa outra. Se atribuirmos um valor de verdade a uma ideia ou não. Agora, essas questões, aqui utilizo uma outra referência, este autor, Sami Pilstrom, que trabalhou muito sobre a relação do pragmatismo de James com a dimensão ética e, particularmente, com as questões fundamentais da antropologia filosófica, que surgiu no início do século XX e na tentativa mesmo de responder à questão, de abordar a questão kantiana sobre o que é o ser humano. Agora, Pilstrom observa que há um foco particular em James, no pragmatismo em geral, particularmente em James, sobre a questão do ser humano. A questão do ser humano é fundamental, segundo Pilstrom, para uma abordagem pragmatista. O pragmatismo escreve muito mais que um mero método de avaliação da verdade. Os pragmatistas têm grande interesse na questão dos valores, sendo que a verdade não pode ser separada dos valores humanos e das diferenças individuais. Com efeito, a verdade é construída a partir das práticas humanas, que estão carregadas de valores. Portanto, Pilstrom evidencia essa ligação. O pragmatismo é, de facto, uma forma de humanismo, uma consideração da perspectiva humana de descrição do mundo. E essa perspectiva tem que ver com também os valores que são pressupostos, que fazem parte da maneira de olhar para o mundo dos homens. Portanto, não podemos deixar ao lado o aspecto humano, o elemento perspectivo, se abordarmos as questões do ponto de vista dos pragmatistas, o pragmático. A início ele escreve que eu defendo a ideia de que as nossas observações teóricas não podem deixar de lado a dimensão teológica que funda o nosso acesso à realidade. A questão antropológica, relativa ao modo como se relacionam entre si uma forma de vida e a descrição do mundo, desempenha um papel fundamental no pragmatismo. Aqui há outro elemento significativo. Pilstrom defende a ideia de que o pragmatismo possa implicar uma forma de construtivismo, a ideia de que o que conhecemos é uma elaboração feita a partir da perspectiva humana, mas isso implica que uma reflexão sobre como é que conhecemos o mundo, qual é que é o nosso compromisso metafísico sobre o mundo que conhecemos, determina também a forma de vida que está a observar o mundo. Portanto, que há ele acha que há uma relação direta e uma ligação, uma interligação entre esses dois elementos. A questão metafísica, a descrição do mundo, qual é que são os caracteres do mundo que nós consideramos como reais, verdadeiros, e a ecológica diz respeito à forma de vida que vive e que reage àquela concepção metafísica. Ou seja, agora vamos ver melhor, há uma referência que explica melhor isso.
Pessoa também observa que o pragmatismo tenta evitar o niilismo e o pessimismo anti-humanistas, isto é, a concepção segundo a qual os princípios de orientação na vida só poderiam ser encontrados para além da realidade estruturada antropomorficamente. O foco sempre o ponto de vista e a dimensão humana e, portanto, há essa tendência a evitar concepções fundacionalistas, o metafísicas em geral, que atribuem, que consideram que o critério de avaliação tem de ser considerado a partir de princípios que ficam fora do âmbito humano de avaliação. Pelo contrário, o pragmatista afirma que a vida não tem um sentido absoluto metafísico, mas diversamente dos nihilistas e dos céticos, presume que podemos encontrar um sentido contextual e temporalmente limitado para a nossa existência. Como podem ver, eu aqui resumi simplesmente este método de Strom. Strom utiliza uma terminologia que nós encontramos nos estudos nietzschianos. É muito claro isso. O problema é o problema dos valores. E, particularmente, o problema da falta de uma fundamentação dos valores. Mas a ideia, assim como encontramos em Nietzsche, a ideia podemos ou não avaliar os valores sem referência a uma entidade, a algo que exista, ou a princípios que existam supostamente fora da dimensão humana, fora da nossa perspectiva sobre o mundo. Essa é mesmo a questão. E o pragmatismo tenta lidar com as mesmas pessoas. O problema é sempre aquilo. É o problema da crise da metafísica, da crise do conhecimento e da crise da avaliação. E, portanto, é o problema clássico do nihilismo, o problema de Schopenhauer. O mundo não tem sentido. Como é que podemos atribuir um sentido ao mundo? Então, Strom depois observa que ao aceitar uma ideia de crença, assim como mais genericamente uma posição filosófica, uma pessoa faz uma escolha que é existencial. Essa ideia de Strom é uma ideia que ele atribui ao pragmatismo clássico, particularmente ao pragmatismo de James. Portanto, ao aceitar uma posição filosófica, uma mundoevidência, uma pessoa faz uma escolha que é existencial, porque envolve o modo como ele se realizou enquanto indivíduo particular e único. O pragmatismo de James representa um novo tipo de metafísica, aceita nas condições concretas da vida cotidiana. O núcleo desta abordagem pragmática cristã o núcleo desta abordagem pragmática cristã da verdade é mesmo ética. Ora, eu não vou tratar disso, mas porque vou falar mais do perspectivismo. Mas considerem a ideia do eterno retorno em Nietzsche à luz da primeira dessas duas considerações. A ideia do eterno retorno em Nietzsche é mesmo isso. É uma posição filosófica, uma ideia, uma crença, que Nietzsche considera plausível, até plausível do ponto de vista científico. Pronto, com uma série de problemas, mas considera. E a questão com o eterno retorno é mesmo isso. Se nós aceitarmos o eterno retorno, qual é que é? Qual é que será o resultado existencial da nossa escolha? O interesse nisso, claro, é em mostrar como uma concepção cosmológica, alternativa à concepção do cristianismo, determinaria uma forma de vida diferente. E o seu interesse se foca mesmo na consequência. Mas pronto, a ideia fundamental é essa. Há a maneira na qual os nossos compromissos metafísicos, as nossas crenças, o que nós admitimos como real, existente, tem consequências sobre o âmbito da ética. Portanto, trabalhar sobre concepções do mundo do ponto de vista epistêmico ou epistemológico, trabalhar sobre qual é que é o mundo que nós conhecemos, tem depois consequências no âmbito da ação e até da existência. Portanto, no âmbito da forma de vida. Essa é a relação que eu quero evidenciar e o elemento que diz respeito
a possibilidade de atribuirmos ao Nietzsche uma forma de olhar pragmatista. Não é uma novidade, há autores que já trabalharam sobre isso, mas particularmente nos anos passados, os primeiros autores focaram-se exclusivamente sobre a questão da verdade como questão teórica. A minha tentativa é demonstrar como o pragmatismo tem um sentido mais amplo e isso determina e implica também e nos permite particularmente criar uma ligação, comparar a maneira de abordar as questões filosóficas e a função da filosofia em Nietzsche e em James. Agora, aqui tem uma citação direta do Pilstrom, onde ele escreve que o significado mais profundo das concepções metafísicas que o pragmatismo tenta desenvolver é moral. O mais genericamente é avaliativo. O verdadeiro contributo do pragmatismo para o conteúdo das disputas metafísicas consiste, segundo o pragmatismo de James, numa avaliação ética das concepções metafísicas rivais que levem em conta as suas possíveis consequências existenciais. Como será a nossa vida humana neste mundo humano, se concebermos o nosso mundo nos termos de uma concepção metafísica bem específica? Isso é a questão fundamental do pragmatismo. Portanto, a ideia é mesmo isso. O problema, na verdade, em James, não diz respeito apenas à avaliação de uma evidência do ponto de vista puramente teórico, mas é o pressuposto de uma reflexão sobre depois o tipo de vida que podemos escolher, que podemos desenvolver a partir da aceitação desta crença. Portanto, uma mundo de evidência é algo muito complexo e o pragmatismo e o método pragmático de avaliação das verdades, dos valores, diz respeito à maneira na qual a nossa experiência é determinada a partir dos nossos pressupostos teóricos. Agora, todos esses elementos, a maneira na qual podemos definir o pragmatismo como abordagem neonihilista, neocética, que olha para as consequências práticas das nossas ideias, e particularmente a ideia que essas consequências práticas têm que ver com uma questão antropológica de determinação de uma forma de vida, ou do tipo humano, portanto, da resposta à questão o que é o homem, encontra-se também no perspectivismo de Nietzsche. Ou seja, há uma série de elementos que podemos comparar diretamente com o pragmatismo de James, e isso pode tornar possível uma comparação, até uma interpretação pragmatista do perspectivismo. Vamos ver quais são os assuntos que eu considero mais relevantes do perspectivismo. A minha ideia, a minha tese, portanto, é que o perspectivismo replica a mesma relação entre antifundacionalismo e antropologia que se encontra em James. Função que Nietzsche atribui à sua própria crítica da vontade de verdade, e aqui é muito importante evidenciarmos que ele critica a vontade, o valor da verdade, não diretamente a verdade, mas a maneira da qual a verdade é avaliada, a maneira da qual nós confiamos numa verdade, ou seja, numa ideia, num conhecimento. A função que Nietzsche atribui à sua crítica determina a maneira da qual o perspectivismo contrasta ceticismo e nihilismo. Portanto, é sobre isso que temos de pôr o nosso foco. Como é que o perspectivismo aborda e resolve, tenta lidar com o problema do ceticismo, do nihilismo, até do pessimismo? Agora, dois elementos estão: o antifundacionalismo e o valor antropológico. Sobre o antifundacionalismo, podemos dizer isso. Agora, já falamos um pouco, eu sei que alguns de vocês conhecem particularmente essa passagem da Gaia Ciência, e já trabalhamos sobre questões que dizem respeito ao perspectivismo. O texto
da Gaia-Ciência 354, que pronto, encontramos no 5º livro da Gaia-Ciência, o livro que foi ao texto na segunda edição da obra, que foi escrito em 1876, mas publicado o ano seguinte, em 87. Então, este aforismo aqui, que é um aforismo extraordinário, que tem uma série de questões particularmente relevantes, é o único onde encontramos, é o único texto publicado onde encontramos o nome perspectivismo. A gente fala, outras vezes, utiliza, por exemplo, na geologia da moral, a metáfora de um olhar perspectivo, de uma visão perspectiva, mas o conceito de perspectivismo, o substantivo, o nome, aparece só 2 vezes. E é, de facto, uma criação de Nietzsche. Aparece num caderno, o famoso caderno onde ele contesta, critica o positivismo, e aparece aqui. E aqui aparece em relação quase como sinônimo do fenomenalismo. Isso é um elemento que eu estudei bastante e diz respeito e contextualiza muito bem o perspectivismo de Nietzsche. O fenomenalismo é uma posição filosófica e epistémica discutida e apresentada nos anos de Nietzsche. Portanto, essa ligação indica mesmo uma direção de pesquisa e indica um sentido muito certo que nós temos de atribuir ao conceito do perspectivismo. Em qualquer caso, na parte final do aforismo, nós encontramos essa definição. O perspectivismo, o fenomenalismo, significa que o mundo que nós podemos tornar conscientes não passa do mundo de superfícies e de signos, um mundo generalizado e vulgarizado. Nietzsche depois escreve que qualquer tomada de consciência provoca uma decisiva corrupção do seu objeto, uma grande falsificação, e admite, finalmente, que nos falta um órgão para conhecer e para discernir a verdade. A verdade aqui é, entre aspas, assim como o conceito de conhecimento, que aparece sempre nesta passagem. Portanto, a ideia do perspectivismo o perspectivismo diz respeito com uma questão primeiramente fisiológica, que diz respeito, pronto, como é que funciona a consciência, de que é que podemos ser conscientes e quais é que são os conhecimentos e qual é que é o caráter dos conhecimentos, porque nós somos conscientes. E a ideia do Nietzsche é que nós não podemos encontrar nada de verdadeiro no sentido tradicional do termo, no sentido tradicional do conceito ordinário de correspondência com a realidade, com o estado das coisas. Nietzsche não nega a existência do mundo exterior, pelo contrário, ele fala de Außenwelt, que fica fora de nós e que determina depois os dados sensoriais que nós percebemos e que interpretamos cognitivamente, mas nega, isso sim, a possibilidade de nós conhecermos de forma adequada, direta, literal, as características, os pormenores e as propriedades das coisas. Portanto, a sua forma de antirrealismo não é assim radical, porque não nega a existência de um mundo, mas pronto, é radical no sentido que rejeita completamente a possibilidade de nós conhecermos, de que o conhecimento possa ser interpretado na forma tradicional e ordinária. E essa é a mesma coisa que encontramos, por exemplo, em William James. James começa a sua tradução do pragmatismo rejeitando e discutindo, problematizando a teoria tradicional da verdade como correspondência e afirmando que nós precisamos de um novo critério de avaliação que considere o caráter relativo do nosso conhecimento. Em Nietzsche, podemos dizer que o conhecimento é uma atividade criativa de elaboração de dados experienciais, para o que o sujeito dá um contributo que não pode ser eliminado, que é ao nível da percepção sensível, que é ao nível da categorização conceptual. Então, não é uma criação no sentido que criamos algo de nada, não é uma forma de idealismo, mas pronto, há uma elaboração ativa do sujeito. Aqui podemos encontrar elementos kantianos, claro, à base da concepção nietzschiana do conhecimento.
E há um aforismo, um fragmento de 1977 que eu gosto muito, pois cria uma ligação, mesmo, poderia ser algo escrito por James. O aforismo é o fragmento praticamente da vontade do poder, e dentro da vontade do poder Nietzsche introduz o conceito de verdade, e escreve que a verdade é algo que tem de ser criado e que simplesmente indica um processo, uma determinação ativa, não o tornar-se consciente de algo que fosse fixo e determinado em si. E esse elemento nós podemos encontrá-lo particularmente a ideia da verdade como processo, a ideia de que o conhecimento é um processo de criação de uma conhecimento de crenças, de ideias que podem ser confiáveis e utilizadas como base de uma descrição do mundo, e não uma descoberta de algo que fique fora de nós. É esse elemento criativo, mas também esse elemento humano, onde o tema antropomórfico não é negativo, ou seja, não é uma crítica do conhecimento, dizer que o conhecimento tem uma componente antropomórfica, mas é, eu diria até, realista, no sentido de reconhecer como é que o homem se relaciona com o mundo concretamente, na sua vida concreta, na sua experiência real. Não é, portanto, criar uma imagem ideal do homem, rejeitar o antropomorfismo enquanto conhecimento limitado, não adequado e, portanto, mau. A ideia é que nós podemos avaliar o nosso conhecimento, a nossa experiência concreta, e considerar positivamente e proveitosamente o antropomorfismo que fica à base da nossa relação com o mundo. E aqui passamos ao outro elemento, o elemento antropológico, que não diz respeito apenas a esse reconhecimento do lado humano do perspectivismo. Não é simplesmente dizer, pronto, não há um conhecimento objetivo, há apenas um conjunto, uma variedade de conhecimentos e há apenas olhares diferentes sobre o mundo. Não é apenas isso. Isso é reconhecer, pronto, que cada um de nós tem uma perspectiva sobre o mundo, que cada avaliação, portanto, tem uma componente subjetiva, mas o elemento antropológico que fica à base do perspectivismo de Nietzsche é muito mais subtil e, acho eu, muito mais filosoficamente relevante. Qual é a ideia? A ideia é que, na genealogia da moral, na época, nos últimos escritos, Nietzsche foca-se sobre a moral do ponto de vista antropológico, como problema antropológico, e não apenas como problema ético. A moral, escreve muito fácil, é o perigo entre perigos, pois é culpada de que jamais alcançasse o supremo brilho e potência do tipo homem. Isso é um argumento que foi estudado particularmente por Richard Schacht. A ideia de que o problema do tipo humano, do tipo mens, é o problema fundamental do Nietzsche, e particularmente dá atribui sentido à sua crítica da moral europeia. Foi a moral europeia que, segundo Nietzsche, originou uma degeneração e diminuição do homem até tornar-se o perfeito animal de rebanho. Isto além do mal 203. E com isso determinou um empobrecimento espiritual da cultura europeia. Essa ideia, pronto, vocês conhecem bem, é que a moral, e a moral que pronto, está baseada sobre a metafísica platónica, determinou uma degenerescência, mesmo empobrecimento antropológico do tipo humano. O tipo humano da época de Nietzsche é um tipo humano doente, é o decadente, o ressentido, né? É espiritualmente, psicologicamente doente e até fisiologicamente doente. Agora, muito breve, vamos ver quais são as teses fundamentais que podemos retirar. Qual é que é a origem, a base da moral, a fundamentação da moral, segundo Nietzsche?
Geografia da moral, terceiro ensaio, parágrafos finais. A moral europeia baseia-se sobre o ideal estético. E ideal estético significa confiar no valor metafísico, num valor em si da verdade. E afirmar uma incondicional vontade de verdade. Ou seja, afirmar que a verdade não pode ser posta em questão. Que o seu valor tem de ser considerado como fixo, como absoluto, e não pode ser posto em questão. Portanto, o objetivo, olha bem, o objetivo aqui, o foco aqui é sobre o valor metafísico da verdade, não apenas sobre a verdade em geral. Não é a questão de rejeitar a ideia de que existe uma verdade. O problema é qual é que é o valor que nós atribuímos às nossas verdades. Qual é que é o valor que nós queremos atribuir às nossas verdades. Portanto, a origem da moral, que determina o tipo humano de cada um, é o ideal estético. Portanto, a ideia pode ser esta. Um contramovimento pode ocorrer uma vez que o valor dessa verdade seja posto em questão. O que é exatamente o que faz o perspectivismo. O perspectivismo é pôr em questão, refletir sobre o caráter não metafísico, mas sim perspectivo da verdade. E a crítica da vontade de verdade, a crítica do valor da verdade é o objetivo, a tarefa que deveria ser a tarefa da avaliação dos valores que Nietzsche introduz e apresenta já no parágrafo 27 do terceiro ensaio da ideologia da moral, anuncia como iminente a publicação da sua nova obra e pronto, o objetivo, a sua tarefa, que ele começa a desenvolver no capítulo dos ídolos e depois, infelizmente, não consegue continuar, é mesmo pôr em questão a vontade da verdade. Depois, a vontade da verdade é a origem do problema filosófico e antropológico da nossa época. Então, com isso, podemos juntar os dois elementos e, pronto, defender essa ideia, argumentar que o perspectivismo pode ser considerado como uma forma de pragmatismo. Isso não significa dizer que o perspectivismo de Nietzsche corresponde às teses sobre o pragmatismo de James. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer que há componentes, há elementos, há uma componente pragmatista à base do perspectivismo de Nietzsche, ou seja, que há a abordagem que encontramos em Nietzsche e em James sobre a questão da verdade e a questão dos valores em geral, é comparável e tem também as mesmas, uma origem comum na reflexão epistemológica da época dos seus autores, e é prontamente comparada particularmente por causa do foco sobre a questão antropológica, pois a reflexão não é apenas uma reflexão que fica no âmbito da epistemologia. E podemos dizer, portanto, que em vez de ser um criticismo cético e nihilista que, rejeitando a possibilidade de encontrarmos um conhecimento objetivo no sentido tradicional, ou metafísico, nos deixa sem princípios de orientação. O perspectivismo de Nietzsche é o momento inicial de um percurso de reavaliação dos valores. E reavaliação significa mesmo isso, reconsiderar, atribuir um sentido diferente aos conceitos que existem, como verdade, bem, mal, a partir de um critério diferente, encontrar um critério alternativo. Em Nietzsche, assim como em James, o fundamento epistemológico antifundacionalista é o pressuposto crítico de um projeto de redefinição semântica que diz respeito à nossa interpretação do mundo. E a necessidade de abandonarmos o antigo conceito de verdade não conduz a uma falta de valores, ou seja, de princípios para uma orientação epistêmica ou axiológica. Não há, portanto, uma falta de princípios de orientação, mas há a necessidade de criarmos novos princípios. E essa criação tem de considerar a dimensão humana, a existência individual, a questão da forma de vida concreta que se realizará a partir da confiança
antes da afirmação de uma determinada crença. Nietzsche e James, portanto, e vou concluir, enfrentaram o problema do relativismo de um modo positivo e produtivo, refletindo sobre a possibilidade de desenvolver um novo critério de avaliação. Embora tenha um valor apenas relativo, é em qualquer caso possível avaliar a verdade com base na sua função antropológica, isto é, no valor do conhecimento para a vida e a ação individual. Como é, podemos voltar com uma questão evidenciada por educação, como é que será a nossa vida se nós concebermos o mundo num determinado sentido? Qual é que será, como é que se determinará a minha experiência e a minha ação concreta, prática, se eu conceber o mundo numa certa forma? Se eu aceitar uma mundividência, o outro, um pressuposto teórico, o outro. Isso é a questão. E o perspectivismo, neste caso, aqui podemos abordar uma questão clássica dos textos nietzschianos, da interpretação nietzschiana, sobre o valor mesmo do perspectivismo, porque é que o perspectivismo é preferível. Neste caso, podemos aplicar a mesma reflexão ao perspectivismo, a mesma reflexão pragmatista ao perspectivismo. O perspectivismo é uma entre várias possibilidades de avaliação da verdade, mas o seu objetivo, o seu valor, tem que ver com a possibilidade de ir numa direção oposta à direção da moral tradicional e da moral cristã. A moral cristã, fundamentada, baseada no ideal ascético, na fé no valor metafísico da verdade, determinou um tipo humano que Nietzsche quer abandonar. Portanto, a ideia é que uma perspectiva oposta, uma perspectiva que considera o caráter perspectivo, não metafísico do conhecimento e da vida em geral, poderá, se calhar, determinar uma forma de vida diferente. Portanto, o valor do perspectivismo, nesse caso, diz respeito às suas consequências éticas, às suas consequências práticas, no sentido mais geral, que inclui a ética, a existência e, pronto, a definição de uma forma de vida. Muito obrigado.